compartilhar o material com vocês. Apareceu aí para vocês, pessoal? Ainda não. Na hora que aparecer, me avisem. Agora apareceu. Agora sim? Beleza. Apareceu. Então vamos lá, pessoal. Semana passada, encerramos a apresentação dos trabalhos. E hoje vamos dar continuidade aí ao material. Assistência da fisioterapia no trauma desportivo. E não deixa de ser uma continuidade às apresentações dos trabalhos também, que basicamente era o que a gente estava discutindo também, né? Então vamos lá. Assistência da fisioterapia no trauma esportivo, né? Como a gente já falou, falamos bastante sobre a questão de como funciona, né, os mecanismos lesionais, né, das dificuldades que a gente tem, por exemplo, para gerar ali um prognóstico, né, e talvez através disso chegar ali à tomada de decisões, se tira ou se não tira o atleta ali do jogo, né, ou da partida, seja lá qual for a modalidade de esporte que ele vai estar ali exercendo, né? Mas também há aquela situação um pouco mais complicada, onde não somente você vai decidir, né, tomar ali uma atitude para que possa ali talvez acelerar ali um processo de recuperação do atleta. Às vezes pode ser um caso ali de vida ou morte, né? Como a gente já em outras aulas citou aí alguns exemplos de atletas que tiveram maus súbitos, né? Ou tiveram aí lesões mais sérias e que o tratamento, né? O socorro, né? Acabou tendo que ser em campo mesmo, né? Aí temos as lesões mais simples, né, como a contusão, a gente chegou a falar em outras aulas também sobre ela, né, que é através ali de um trauma direto, né, que vai gerar ali lacerações, rupturas ali da pele, que não vai ter, né, lacerações, rupturas e nem fratura. Na realidade, ele vai ter ali a lesão de alguns tecidos, né, o rompimento ali de alguns vasos, que pode até gerar um hematoma, como tem ali na imagem, né? O primeiro procedimento, né, no caso desse tipo de lesão, a gente vai utilizar, como a gente já citou ali em vários, né, vocês citaram lá em várias apresentações, a utilização da bolsa de gelo. Por quê? Porque ela vai controlar ali os sinais da inflamação, né, trazendo também um alívio da dor, sendo que ela tem um fator também de analgesia e também conforme o tempo que você utilizar pode gerar até uma anestesia local, né? E o seu principal fator, né, fisiológico, podemos dizer assim, é que ele vai gerar ali vasoconstrição, né, impedindo
ali o extravasamento de sangue, ou seja, contendo ali o edema, né? A diminuição também do metabolismo local, né? Entre outros fatores aí, né? Que a gente já discutiu bastante, principalmente quando a gente falou ali sobre o protocolo Price, né? Os desmaios, né? Desmaios também é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado. Até tinha citado, né? Acho que umas 2 ou 3 aulas atrás sobre a questão, né? Dos desmaios que podem acontecer devido, por exemplo, no futebol, quando acontece uma dividida com bola e um atleta acaba cabeceando a cabeça de outro atleta, né? E às vezes um deles ou os dois acabam desmaiando. Então, é algo que sim, a gente tem que se preocupar. Como eu falei, é um posicionamento meu de se acontecer esse tipo de situação com algum atleta, por mais que ele recobre ali a consciência e aí diga que está tudo legal, normalmente o que é feito é levado para fazer exames, né? Porque o desmaio ele não é algo normal, ele é a perda abrupta e transitória da consciência, né? Ele realmente amolece, né? Como se fosse ali um knockdown, né? Que a gente fala ali no esporte de lutas, né? Que ele dá aquela apagada, às vezes pode ser aquela apagada, cai, mas já acorda e já se levanta, ou às vezes pode ser que ele fique ainda um tempinho desconcertado, aí já é um nocaute, né? Que daí apaga, cai, fica um tempinho ali apagado, depois ali com os estímulos que o médico dá, ele vai recobrando a consciência, né? Mas tem que ter, sem dúvida, ali um cuidado especial e fazer os exames necessários para ver se não teve nenhuma lesão cerebral, algum inchaço, alguma coisa que possa prejudicar e levar uma seriedade a mais ao caso, né? Ali no caso aqui tem uma imagem, né? A imagem ali podemos ver que a atleta foi colocada na posição de repouso em decúbito lateral, né? Para que seja evitado qualquer tipo de broncoaspiração. O que pode acontecer? O paciente ele pode vomitar, né? O atleta ele pode vomitar e acabar aspirando esse vômito, que é um problema bastante importante que ele pode até entrar em óbito por afogamento, né? Porque ele vai estar aspirando aquele vômito. Então, acabam colocando nesta posição exatamente para facilitar, se caso aconteça ali do atleta vomitar, ele vai estar jogando para fora, né? E lembrando também que caso aconteça esse tipo de situação, não pode hidratar o atleta, né? Tem que esperar ele recobrar a consciência para daí sim, né, poder hidratá-lo. Porque senão, se fizer isso antes, ele também pode, ao invés de engolir a água, né, ele acabar aspirando ela. Outra situação também bastante importante, principalmente aí em esportes que acontecem, né, em ambiente aberto, né, e for detectado ali excesso de temperatura, é recomendado que resfrie o corpo do atleta, né, exatamente como acontece, por exemplo, nos jogos de futebol aí que acontecem ao meio-dia. Normalmente é feito ali, além do intervalo, no intervalo é feito por período ali uma parada técnica, né? Que seria essa parada exatamente para hidratação dos atletas, para que não aconteça aí uma hipertermia, né? E acabe agravando aí ou tendo algum problema também na saúde do atleta, né? Outro fator também que é bastante importante, que tem que ter, né, em eventos esportivos, qualquer coisa que vá ter algum evento esportivo, tem que ter uma equipe, né, preparada e com suporte caso ocorra uma parada cardiorrespiratória, que a gente deu exemplo lá daquele, acho que era zagueiro ou lateral, agora não lembro,
do São Caetano, né? Que teve uma parada cardiorrespiratória no jogo contra o São Paulo, que foram feitos os procedimentos, né? Já entrou a ambulância, estava lá com o equipamento, né? Com o desfibrilador para reanimá-lo, porém não foi possível, ele acabou indo a óbito, né? Então, sim, é algo que a gente precisa ter em eventos aí esportivos, caso aconteça aí algo dessa magnitude. Aí, no caso, acontecendo aí a situação, né? Aí entramos aí com o processo de reanimação, né? Que aí, no caso, o socorrista, né? Que vai estar realizando aí. Se não tiver um socorrista e você souber realizar aí os primeiros socorros, melhor você fazer do que ninguém, né? Mas normalmente quem vai fazer isso é o socorrista, né? E o socorrista também pode ser fisioterapeuta, né? Por que não? Né? Que vai estar realizando ali as compressões torácicas, né? No ritmo ali de 100 batimentos por minuto, né? Para fazer com que esse sangue continue aí circulando, né? Até talvez aí a chegada do socorro, né? E se com isso também a gente poder dar tempo também de chegar o equipamento, né? No caso ali o desfibrilador, né? Para fazer aí a reanimação, né? Através ali do choque direto ali no coração. Aí aqui tem essa afirmação, né? Paradas cardiorrespiratórias não são incomuns no esporte. Hoje em dia está cada vez mais incomum, né? Há uns 10, 15 anos atrás, talvez até um pouquinho mais, tivessem mais, né? Hoje, principalmente nas equipes maiores, eles já têm equipamentos aí mais sofisticados que desde das equipes de base já detectam algum tipo de problema cardíaco, né? Algum problema que possa até apresentar futuramente e já vai tratando, já vai fazendo aí os procedimentos para que não aconteça, né? Tanto que hoje em dia, nos últimos anos aí, é raro você ver aí algum caso de algum atleta que teve uma parada cardiorrespiratória, né? Agora, óbvio, eu tô falando isso em nível profissional. Agora, atletas aí de final de semana, aí sim é bastante comum, né? Principalmente quando já existe ali um sobrepeso, né? Não tem um condicionamento físico apropriado, aí às vezes tem lá aquela barriguinha de chope, que também já é um fator de risco, né, para problemas cardíacos, aí já é uma bomba atômica aí prestes a explodir, né? E temos também aí a fisioterapia na modalidade esportiva, fitness, musculação e outras atividades desenvolvidas aí na comunidade. O pessoal resolveu entrar agora, hein? Peraí, que eu já vou adicioná-los. Então aí, a palavra fitness, né? Que é de origem inglesa e significa estar em boa forma física, né? E é normalmente aí associada às atividades físicas, um bom condicionamento físico, né? Bem-estar físico e mental, né? Que hoje é a moda, todo mundo quer ser fitness, né? E existem N modalidades, né? Onde você pode tentar aí chegar
nesse padrão fitness que hoje aí tentamos buscar no dia a dia, em relação à atividade física e alimentação e coisa e tal. Só que o que pode acontecer são as lesões exatamente devido a essas modalidades. Às vezes a pessoa não tem uma coordenação motora apropriada, talvez para algum tipo de atividade, ou quer um resultado rápido e acaba exagerando em algum exercício ou outro, né? Então existem algumas situações que podem gerar aí algumas lesões, como fraturas, como rompimento de ligamento, rompimento de musculatura e entre outras situações, né? A biomecânica e gesto esportivo, né? É bastante importante porque, assim, você estudando a biomecânica, você vai saber exatamente, né, qual é o movimento que aquela articulação precisa realizar e no momento que aquele atleta estiver realizando aquela técnica em específico, né, você vai conseguir corrigi-lo, né, para que ele não gere ali, então, uma sobrecarga, né, sobre as estruturas, tendões, ligamentos, né, e diminua a possibilidade de gerar ali as lesões, né? E também você vai estar avaliando como é que está aquela musculatura, então você sabendo como é que está o condicionamento também do seu atleta, você vai saber que tipo de carga, né, ou qual a quantidade de carga de resistência você vai poder também colocar ali para aquele atleta, para que ele consiga realizar todos os exercícios e chegar no objetivo que você desenhou ali para aquele atleta. Então, as lesões musculares, né, eles vão ter vários tipos ali desses tipos de lesões, e normalmente, né, o que acaba mais gerando lesões musculares é exatamente o excesso de carga, né? Aquelas pessoas que querem sempre carregar, levantar o maior peso possível, e quanto maior o peso você pega, maior a probabilidade também de gerar lesões, né? Como se você pesquisar aí, por exemplo, Olimpíadas, levantamento de peso, você vai ver vários vídeos aí de lesões gravíssimas acontecendo com levantamento de peso, desde de luxações a fraturas bastante importantes, né? Então, sem dúvida, o excesso de carga pode ser um fator aí bastante importante. E como a gente já falou lá no início da aula, né? Fatores de lesões, eles podem acontecer também de forma intrínseca e extrínseca, né? Intrínseca, se existe algum tipo de fator ou dificuldade de movimento do seu corpo que está sobrecarregando outras, né? E que devido a isso pode gerar uma lesão, por exemplo, né? Ombro, por exemplo, né? Levando em consideração que o ombro são várias estruturas se movimentando, precisam se movimentar para você realizar o movimento do ombro, né? E se alguma estrutura dela não estiver se movimentando, seja lá por uma contratura muscular, por exemplo. Se tem uma contratura muscular dificultando o movimento, por exemplo, de clavícula, já vai sobrecarregar outras estruturas e por isso gerar uma lesão. Seria aí, por exemplo, um fator intrínseco, né? O extrínseco aí já pode ser equipamento, muito peso, talvez o local onde você está realizando a atividade, né? Um banco, um tipo de banco que não seja apropriado para aquele tipo de atividade. Então, são os fatores externos aí, né?
A musculação, né, que é uma das atividades, né, mais utilizadas principalmente para ganho de massa muscular, né, com os objetivos aí de colocar uma carga e gerar ali o fortalecimento da musculatura, né, também pode gerar aí lesões se não for realizado da maneira correta, né? Tem que ter um instrutor, tem que ter alguém por perto aí também cuidando dos movimentos, para que os movimentos aconteçam de forma correta, sem sobrecarregar aí articulações, musculatura, né? E também cuidar aí com os aumentos de carga, né? Que às vezes o que acontece? O educador físico foi lá, prescreveu uma série de exercícios com um certo nível de carga. Aí o que acontece muitas vezes é que praticamente acha que consegue pegar mais peso e aumenta por conta própria, né? O que já é um erro e que pode sim gerar lesões. Aí o tratamento da fisioterapia vai depender muito da avaliação, como sempre, né? A gente precisa avaliar o atleta, ver quais são as situações que podem estar acontecendo. Uma das primeiras coisas, obviamente, é diminuir ali as sobrecargas, né? O que pode estar causando a dor, buscar ali a causa do problema, se são os gestos que estão errados, se é o peso que está acima do normal, procurar o que está acontecendo, qual é a causa da lesão, para atribuir ali o seu plano de tratamento, né? Buscar os seus objetivos e, através deles, traçar o seu plano de tratamento. Aí temos também outras modalidades, né? Que vem ganhando bastante notoriedade no fortalecimento aí da musculatura e coisa e tal, né? O Pilates é um que já virou uma moda bastante importante, digo, na situação de ganho de massa muscular, né? De tentar ser algo mais fitness, digamos assim, né? Porque sim, o Pilates também pode ser ministrado aí por educadores físicos, e sem dúvida o objetivo deles vai ser de melhorar talvez aí a musculatura, o fortalecimento de musculatura ali postural, até um certo ganho aí de massa muscular, mas a gente sabe que não vai ser tão significativo, né? Que para conseguir essa massa muscular tem que ter uma certa sobrecarga, né? E outra que está aparecendo mais por agora, né? E que está ganhando aí uma fama bastante importante, que é o CrossFit, né? E o CrossFit ele acaba sendo aí um tanto polêmico, né? Porque como tem se visto, ele vem causando aí bastante lesões, né? Lesionando bastante atletas, exatamente pelos treinos intensos que tem, né? Porém, muitos me perguntam, né, professor, o que você acha do CrossFit, né? Eu não tinha muito conhecimento e fui buscar, não cheguei a fazer, mas a assistir aí aulas de CrossFit para tentar analisar e ter um parecer melhor, né, sobre o que é o CrossFit, o que pode ser, se é realmente tão ruim assim como dizem, né? A biomecânica dele é tão horrível assim como a gente imagina.
Eu vou até perguntar para vocês. Provavelmente algum de vocês aí já realizou aí alguma aula de CrossFit ou tem alguma coisa para falar sobre isso? O que vocês acham? Eu já vi uma aula de CrossFit. Tipo, eles faziam uma. Como que é? Quando é muitos exercícios seguidos, assim, sabe? Repetições de exercícios. Daí, digamos, eles levantavam peso, daí faziam o abdominal, depois eles saíam correndo 7 voltas pela quadra, aí depois eles se penduravam nos negócios lá. Era muito louco, assim. Falando. Eu também tive uma aula de CrossFit. Aquilo bem intenso, assim, tipo, a pessoa tem que ter bastante preparo físico e respiratório pra fazer. Porque eu acho que eu não aguentaria, sabe, fazer tantos exercícios em tão pouco tempo, várias e várias vezes. Eu achei bem puxada. É isso aí, Gabi, eu também acho. Eu também tive aula de CrossFit e a mesma coisa que a Gabi falou. Eu acho que não é perigoso, assim, para quem tem já esteja treinando algum tipo de esporte, né? Mas eu acho muito perigoso na parte cardíaca. Eu mesmo, na primeira repetição, eu quase desmaiei. Então, eu acho que eles fazem muito intenso já de primeira. Eles não chegam a preparar o aluno de CrossFit para poder chegar lá, sabe? O aluno ele quer porque quer conseguir levantar um pneu, por exemplo. É porque o cara lá faz, ele também quer. Então, a maioria dos professores acaba deixando, ou até mesmo acontece de o aluno fazer escondido, né? Não sei. Mas é muito perigoso mais para a parte cardíaca do que a articulação muscular, porque mesmo estando preparado, na parte cardíaca acaba acontecendo alguns acidentes, né? E se tiver preparado, não vai acontecer muitos acidentes ou alguma coisa na parte muscular e articular. Bom, professor, eu acho Mais alguém? Eu acho que como são exercícios de impacto, é necessário Baixo, não estou conseguindo te ouvir. Não dá, tá cortando bastante, assim. Tá com fone de ouvido? Oi, eu tô com fone de ouvido, não deu pra ouvir? Tá bem baixinho. É que tá complicado aqui por enquanto. Fala mais perto do fone que eu acho que a gente consegue te ouvir melhor. Acho que agora foi. Oi, Agora professor. foi. Jenny. Agora não foi pra Jenny. Tá Agora tá travando de novo. travando tudo. Agora tá travando tudo. Ai, agora eu não entendi nada. Johnny, tu tá perto de algum som, rádio, tá dando interferência? Ai. Vocês estão me ouvindo bem agora? Agora é que tá dando interferência. Vamos fazer o seguinte, vamos. Alguém que tá dando interferência, acho que é a Jennifer. É porque acho que tá muito microfone aberto. Vamos fechar, deixa só ela falar. Não entendi nada. Não tá dando certo ainda. Acho que deve estar dando um problema no teu áudio aí. Mas assim, vamos continuar aí a discussão. Só uma pergunta para Gabi e para Larissa. Vocês precisaram fazer algum tipo de exame físico ou médico?
Eu não participei, eu só tava olhando mesmo. Eu tava acompanhando outra pessoa que tava fazendo. Ah, tá. Larissa. Eu não precisei fazer porque era aula experimental. Eles não pediram? Ah, então aula experimental pode infartar alguém. Pode. Interessante. É um super risco, né? Pois é, eu também achei. Eu falei que eu tinha um problema cardíaco e aí ele falou: faz no teu limite. É só Mas porque. normalmente nas aulas experimentais eles não pedem um exame físico. Eles simplesmente falam, pode realmente, eles pode vir fazer uma aula e não tem problema. Mas aí o que acontece é que vai precisar morrer alguém para depois eles proibirem esse negócio de aula experimental não precisar de exame, né? Porque o que Ô, professor, diga. só eu concordo com o que o professor disse ali, mas só para perguntar para Larissa, quando ela fez aula experimental mesmo sem fazer exame, já deram carga para ela? Ela já pegou no pesado ou foi um treino adaptativo? Foi treino adaptativo, mas para mim foi bem pesado, assim, porque eu tô acostumada a caminhar, fazer exercícios mais leves, né? Agora fazer um treino mais puxado, assim, sem pausa, para mim foi bem complicado. Não, porque assim, ó, na academia onde eu treino ali, tem o CrossFit, só que o foco deles é mais na qualidade de vida em si, não é esse CrossFit pesado nessa intensidade. Porque, por exemplo, na minha academia, o CrossFit pode fazer ali de 16 anos até os 60 anos, vamos supor. Só que cada pessoa, eles trabalham especificamente no limite da pessoa. Tipo, não vai chegar uma senhora de 60 anos a fazer o deadlift, que é aquele agachamento com a barra. Não vão botar já uma anilha de 15 quilos para levantar, para ela agachar. Tipo, ela vai trabalhar com PVC, vão trabalhar a flexibilidade dela, alongamento, no limite dela. Tipo, ela não vai fazer barra, a não ser que ela consiga fazer, mas provavelmente eles usam aqueles fita elástica, que é um facilitador, né? Então, por mais que a pessoa esteja na intensidade X ali e a outra pessoa não, eles trabalham na particularidade de cada pessoa. Aí, tipo, a Lara ali, no caso, ela não era acostumada, daí, pô, ela já cansou. Só que aí eles trabalharam no ritmo dela e ela cansou, beleza? Não que eles estejam certos em não fazer a avaliação física porque era o experimental. É raro, claro. Mas eles trabalham no foco de cada pessoa ali. Sim. Mas assim, Juan, vamos pensar da seguinte maneira. Vamos trabalhar no seu ritmo. Só que o problema é que eles não fizeram avaliação, eles não sabem qual é o ritmo dela. Entendeu? Sim, não. Entendo, E não concordo. sabe nem se ela tem algum tipo de predisposição ou problema cardíaco. Perguntaram para ela se você já tem algum histórico na família, você já passou por algum tipo de cirurgia, tem algum tipo de limitação. Então, Mas isso daí é o básico, né? Geralmente eles é o perguntam, né? básico. Não Sim, perguntaram claro. para Lari, beleza, mas é o básico para perguntar. Sim, sim. Mas a tua colocação também é perfeita, mano. Porque assim, não podemos generalizar, né? Porque sim, tem locais onde há um trabalho individualizado, né? Porém, assim, boa parte, pelo menos nas 3 que eu tive a oportunidade de visitar e ver como é que funciona, que são um pouco maiores, né? E acabam trabalhando com um público um pouco maior aí por aula, talvez seja esse o fator, né? Que acabam generalizando também os treinamentos. Porque o que acontece? Todo mundo acaba fazendo o mesmo tipo de exercício, óbvio. Os que já têm maior destreza e maior força vão estar pegando com cargas, né, maiores cargas, e os iniciantes vão estar ou fazendo sem carga, só realizando o movimento, né, mas acabam fazendo praticamente o mesmo tipo de circuito, né, onde você vê que realmente tem pessoas que acabam sofrendo bastante e tendo bastante dificuldade de realizar os movimentos, né? Uhum.
E esse tipo de trabalho ele precisa ser individualizado, porque, por exemplo, tem aquela técnica que é clássica do CrossFit, que é você pegar a barra com peso do chão e levar até lá em cima, certo? Sim. Só porque para você conseguir realizar esse movimento, existe uma técnica, né, para você conseguir realizá-lo. Né? Tem alguns procedimentos que você tem que realizar até você conseguir levar a barra até lá em cima. E os caras que são profissionais dessa área, eles treinam por muito tempo, até mesmo sem carga, para aprender muito bem o gesto, para depois ir aos poucos aumentando e conseguir levantar todo aquele peso que eles levantam, né, para realizar. Só que é o que Professor, acontece. Oi. pode falar. Aí o que acontece? O que acontece é que vão ter aquelas pessoas que elas não têm uma consciência corporal significativa para realizar tão rápido esse movimento, né, em um período de tempo tão curto, sem aprender direito esse movimento, e já querem colocar peso, porque possivelmente já faziam musculação, mas musculação é diferente, né? Você vai realizar um movimento só, vai e volta, flexiona e estende uma ou duas articulações ali no máximo, né? Aí ali você já vai ter que movimentar uma série de músculos que vão estar tendo ação e outros estabilizando, então tu precisa ter uma consciência corporal bem importante. É onde acaba acontecendo as lesões, exatamente por não ter esse preparo e talvez as pessoas não tenham paciência para passar por esse período de adaptação, de aprender o movimento, para depois sim começar a colocar carga. O que acontece? Se o cara chegar lá e começar, não, você vai ficar aí e ver que o cara tem uma dificuldade, vai ficar um mês aí só treinando o movimento. Só que isso não vai dar resultado para o cara não vai emagrecer, o cara não vai ficar forte só fazendo o movimento, ele vai estar aprendendo. E qual é o marketing do CrossFit? Né? É você crescer rápido, é você ter um resultado rápido, né? E se o cara lá só ficar repetindo o movimento sem peso, não vai trazer o resultado que ele quer. Aí é onde acaba acontecendo aí as lesões, né? Exatamente mais por dificuldade de destreza do que a técnica propriamente dita, porque se você observar a técnica, quem realmente sabe fazer, não vai prejudicar a articulação, não vai prejudicar musculatura, se for feito da maneira correta. Mas o problema é que os movimentos são muito complexos, e se a pessoa não tiver o tempo para se adaptar, para aprender, ele vai acabar se machucando. Eu ia comentar aquela hora que não deu certo o áudio. Agora tá indo? Pode falar. Ali onde eu treino, eles dão aula também de CrossFit, só que eles, nas primeiras aulas, assim, eles não deixam a pessoa pegar peso. A pessoa tem que ir treinando, como o professor falou, sem o peso, só para postura, né, e tal, para depois ir para a parte do peso. E tem muita gente que também é sedentária, nunca pratica atividade física, quer chegar lá e, né, quer fazer muito peso e não sabe fazer o exercício, acaba se machucando. Sem dúvida. Exatamente, já trocando de área aqui também, né? Dando um exemplo de um dia que eu fui treinar Muay Thai lá na academia que eu faço. Só que, obviamente, nunca havia treinado Muay Thai, já fiz outros tipos, mas Muay Thai ainda não tinha. E, obviamente, eu já treinei outras modalidades, mas quando eu tinha aí, no mínimo, aí uns 10 anos a menos. Ou seja, faz muito tempo. Né? Então, o que acontece? Cheguei lá e ainda foi uma época que eu estava uns 15 quilos a mais também, absurdamente sedentário, e fui fazer esse treino aí de Muay Thai.
A moça lá que estava ministrando a aula, ela fez o treino comigo, igual aquele gurizão de 22 anos, que já está treinando certo desde dos 10, e corria bem rápido, fazia todos os movimentos bem rápido, fazia tudo que tinha que fazer, e eu tinha que fazer os mesmos movimentos que ele. Os mesmos, já que não tem nenhum tipo de exercício de carga, né? A carga é o seu próprio corpo, ou seja, além de eu ter que fazer os mesmos exercícios com ele, eu estava carregando automaticamente uns 30 quilos a mais que o cara. Né? O professor nunca mais voltou na aula. Nunca mais voltei na aula. Pode ter certeza, porque no outro dia eu não conseguia nem andar. Entendeu? Obviamente que no outro dia, como é que eu vou chegar e conseguir acompanhar uma aula dessa se eu não tive uma preparação? Aí o que eu vou ter que fazer? Se eu quiser voltar numa aula dessa, eu vou ter que fazer aí umas corridas, fazer algumas atividades aeróbicas, ganhar um condicionamento físico interessante para depois entrar na aula, sendo que eu queria entrar na aula exatamente para ganhar isso, né? Então, é complicado. Aí o que acontece? Eles acabam perdendo clientes, né? Então, professor, nessa questão que o professor foi no Muay Thai para ganhar emagrecer, ganhar, sei lá, hipertrofia, essas coisas. O certo era o professor ali, que não sei se ele é obrigado a ser formado em educação física, mas é ele fazer essa adaptação do professor, né? Esse processo aí, né? Sim, sim. Era uma professora de educação física, que eu espero que seja, né? Porque eu também não pedi coisa, né? Pois é, Mas então, não sei se eles são obrigados a ser formados, né? Ou é só ter experiência na luta. hoje em dia são. Ah, tá. Hoje em dia são. Todos os professores de lutas e coisa eles são, tanto que quando foi autorizado, porque antigamente não, né? Antigamente, se você fosse faixa preta de alguma coisa, você podia dar aula. Hoje em dia, você pelo a CREF, né? Se eu não me engano, é O isso, CREF. o CREF, né? Na época que teve esse regimento aí, eles deram 10 anos, 10 ou 15 anos, se eu não me engano, para essas pessoas se formarem. Deram ali tipo uma licença, né? Para eles poderem trabalhar, mas eles tinham de 10 a 15 anos, se eu não me engano, para terminar uma faculdade de educação física para continuar dando aula. Porque também não é complicado, né? Você só chegar lá, não, agora é regulamentado o negócio, quem não é professor de educação física não pode mais dar aula, e era o ganha-pão das pessoas, né? Aí fizeram isso, deram uma licença provisória, porque eles tinham aquele período lá para se formar em educação física se quisessem continuar dando aula, né? Instrutores de Por isso musculação. que abriu tanto curso online de educação física. Por isso que abriu tanto curso online de educação física. Está tendo. E é complicado, né? Porque precisa ter prática, né? A prática, ainda mais que a educação física também tem que entender bastante aí de biomecânica, né? Estudar aí bastante os movimentos, porque senão também vai dar problema, né? Também pode gerar aí mais lesões. Certo? Correto. Vou voltar aqui para os slides. Já falei. Também já. É que só falando dos outros esportes, né? Que a gente não acompanha muito, mas que vem crescendo, né? Que ali o handebol, ginástica olímpica e rítmica, atletismo, beisebol, rugby, né? Futebol americano aí também crescendo bastante, né? Cada ano aí vai se fortalecendo. Então, tudo isso também são modalidades que cada um vai ter suas características diferentes, né? Seus fundamentos, né? Diferentes e que a gente precisa,
né, se for trabalhar aí com essa modalidade, entender aí os seus gestuais específicos, né, seus gestos desportivos, os seus movimentos, para que a gente consiga conduzi-los à prática desse esporte e minimizando o máximo possível aí a possibilidade de lesões. Certo? Que horas são aqui? Tranquilo. E pensando em tudo isso, trouxe também para vocês aí um materialzinho que eu tinha aí, falando aí um pouquinho sobre ombro, né? Sobre como foi falado muito de membro inferior, né, aí nas aulas, né? Foi pouco falado de ombro. Vamos falar um pouquinho do ombro, das complexidades. Aí, por que eu falo, né? Aí bastante do ombro, porque o ombro realmente é uma articulação bastante complexa, né? Até por ter tantos movimentos e tantas estruturas envolvidas aí nos seus movimentos, né? Vamos falar um pouquinho então da biomecânica e cinesiologia do ombro, né? Aí temos aí algumas estruturas bastante conhecidas de vocês. Vou até tirar aqui para vocês acompanharem a setinha. Estão vendo a setinha movimentando aí? Sim ou não? Sim. Em câmera lenta, mas sim. Tá. Mas dá para entender, Verdade, né? tá devagar. Dá. Aqui na clavícula, né? Estrutura da clavícula, onde se articula aqui com essa estrutura aqui, que é o acrômio, né? Que faz parte aqui da escápula, né? Aí aqui na escápula também temos a glenoide, na estrutura da glenoide, que é onde uma estrutura que se articula aqui com a cabeça do húmero, né? E aqui a estrutura do húmero. Beleza? Aí podemos dizer aí que o ombro, né, é uma articulação aí, é a articulação mais móvel, né, em questões aí de amplitude de movimento, né? Porém também é a mais instável, né? Tanto que devido aí a lesões de algumas estruturas, é uma estrutura que é comum, né, ter lesões do tipo luxação, subluxação dessa articulação, né? Ela é composta ali por 4 ossos, 20 músculos e 5 articulações, né? No caso ali temos o osso ali do húmero, da escápula, clavícula e costela. Mas espera aí, a articulação do ombro não é só a articulação glenohumeral, né? Articulação ali do ombro, mas vocês já vão entender. Esses aqui são os ossos que vão participar diretamente dos movimentos do ombro, certo? São os músculos que vão participar diretamente do movimento do ombro. Por exemplo, temos as articulações verdadeiras, né? Que é aquela articulação osso com osso, né? Encostando ali um osso com osso, que é a articulação glenohumeral, acrômio clavicular, aqui, ó, glenohumeral, acrômio clavicular e externo, aqui é a parte do externo, costo, que tem a costela aqui, ó, a primeira costelinha aqui também, e clavícula, né? Externo, costo, clavicular. Os 3 ossinhos aqui se articulando aqui no meio, certo? Só que, além dessas articulações verdadeiras, nós vamos ter... Opa, que também continuando falando das articulações verdadeiras, né? Os 3 ali que a gente citou. Externo clavicular, externo torácica, acrômio clavicular e glenohumeral.
também temos as articulações fisiológicas, né? Como temos essa articulação chamada de escápulo-torácica, obviamente não vai ter uma articulação direta, né? Tocando ali clavícula, escápula e a região torácica, mas elas vão estar ali no mesmo meio, né? Porque elas vão, no caso a escápula, ela vai deslizar ali sobre a torácica nos movimentos de adução e abdução ali da escápula, né? Então elas sim vão ter essa ligação direta, até por questões também musculares e ligamentares também, né? E as articulações subacromial e subdeltoide, né? Que, no caso, são as articulações, como mostra aqui nas imagens, né? Que separa ali o tendão do músculo supraespinhoso e a cabeça do húmero do acrômio, e o processo coracóide, o ligamento coracoacromial e o deltoide. O deltoide aqui, né? Parte aqui onde vai estar a bursa subdeltoide, né? E aqui, mais para dentro aqui, tem a parte subacromial, né? E essa parte da bursa aqui, normalmente é que acaba sendo prensada no momento ali da abdução do ombro, né? Lembra que tem o impacto aqui da estrutura do acrômio com a bursa, girando ali uma bursite subacromial, né? Dessa estrutura, dessa bursa subacromial, acontece exatamente devido a isso, né? Aí os movimentos, né? Movimento de abdução do ombro, né? Pode acontecer ali o comprometimento dessa estrutura ali subacromial, né? Como no esporte, devido aos movimentos que a gente precisa fazer, também, né? Abdução, 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 pode gerar aí esses movimentos. Por isso, né, que existe aí já alguns autores e alguns médicos que citam a abdução acima de 90 graus, no caso aqui, já como um movimento não anatômico, certo? Aqui é uma outra estrutura, né? O labrum da glenoide, que é esse anelzinho aqui, que fica ao redor da glenoide, né? Que ele tem a função ali de melhorar a congruência, ou seja, meio que grudar ali a cabeça do húmero ali na glenoide, né? E não é, obviamente, só ela que vai fazer esse trabalho, né? É um local que pode gerar lesões, né? Pode aparecer lá no exame para você fazer uma lesão de labrum da glenoide. Pode ser. Mais comum acontecer uma lesão labral em quadril. É mais comum, né? Inclusive, já atendi alguns casos aí de lesão labral, só que é lá do acetábulo, né? Mas que acabam funcionando da mesma forma. Aqui temos duas imagens, né, mostrando o espaço, que é uma situação aqui que é bastante comum e que eu falei já algumas vezes, possivelmente eu já devo ter falado para vocês, que é uma situação que pode acontecer devido ou uma lesão de manguito rotador ou até uma deficiência proprioceptiva dos mesmos. O que eu quero dizer com isso, né? Lembrando que aqui vão ter músculos, né, que é os músculos do manguito rotador, que vão puxar no sentido
da cabeça do húmero para glenoide, né? Apertando ali a cabeça aproximando, né, a cabeça do húmero com a glenoide, devido a essa musculatura. E no momento, por exemplo, de abdução, essa musculatura também vai contrair, né, estabilizando essa cabeça aqui na articulação. Só o que pode acontecer é que ou a fraqueza dessa musculatura, ou ela não contrair no momento correto, ela vai fazer apenas um movimento aqui. Lembra que a parte da articulação glenohumeral, ela vai realizar 2 movimentos aqui intra-articulares. Vocês lembram quais são os movimentos? Lembra dos movimentos que acontecem ali na articulação glenohumeral? Intra-articulares? Deslizamento. Deslizamento e... Qual é o outro? É o deslizamento e rolamento. No caso, ele vai iniciar com o movimento de rolamento. A partir dele chegar aqui mais ou menos nesta angulação, o manguito rotador vai segurar ele aqui e ele vai fazer um processo aqui de deslizamento. Até porque se não tiver essa ação da musculatura e ele não fazer o movimento de deslizamento, vai acontecer isso aqui dessa figura de baixo. Vai aproximar a parte aqui de cima do húmero lá com o acrômio. Isso independente do tipo de acrômio. Sim, professor, mas por que está falando sobre tipo de acrômio? Porque pode acontecer isso daqui, ó. Temos aqui 3 tipos de acrômio, né? O acrômio do tipo 1, que ele é aqui retinho. O do tipo 2, que ele já faz uma voltinha. E o tipo 3, que ele já tem um ganchinho aqui. Então, imaginem, esse ganchinho, onde ele já vai aproximar essa ponta lá da cabeça do húmero, né? Salientando que essa estrutura aqui é a cavidade da glenoide, né? Onde vai ter a articulação da cabeça do húmero, né? Então, tendo essa pontinha aqui, vai, sem dúvida, acontecer um impacto aqui no húmero, independente de ter aquela falha, né, proprioceptiva ou de ter alguma lesão do manguito rotador, né, principalmente ali das estruturas ali mais em cima. E o que normalmente se lesiona nesse sentido é o tendão lá do supraespinhoso. Aí temos a cápsula articular, né? Que ela é bastante instável, como a gente falou, né? Por isso que ela é recoberta aí por ligamentos, por bastante ligamentos que vão gerar aí também não somente o manguito rotador, mas esse monte de ligamentos para estabilizar aí essa articulação, né? Aí temos aí como exemplo, né, esses ligamentos da glenohumeral anterior, são esses aqui de baixo aqui, como a gente pode ver aqui na imagem, parte anterior. Temos também aqui o ligamento córaco humeral, né, que vai ligar aqui o húmero com o processo coracoide. O ligamento córaco acromial, acrômio com processo coracoide. E o córaco clavicular, que é esse outro ligamentozinho aqui. Então, todas essas estruturas, para vocês verem como elas têm ligação direta. Clavícula, escápula,
e o húmero. Então, não tem como qualquer estrutura dessa não repercutir diretamente, né, entre elas. Se a clavícula não estiver movimentando, vai repercutir na escápula, que vai repercutir no húmero. E assim a recíproca também é verdadeira. Certo? E com relação aos músculos, né? Os músculos eles também vão ter essa ação não somente no movimento, como também na estabilidade dessa articulação, né? Então, vamos ter aqueles músculos que vão ser periarticulares, que vão fixar a cabeça do húmero dentro da cavidade glenoide, né? E os músculos do braço e cintura escapular, né? Que são os músculos que vão envolver, né, os movimentos dessas estruturas que a gente falou ali acima. Por exemplo, os músculos da cintura escapular, né? Temos ali o peitoral menor, músculos ali, e os músculos por exemplo, o músculo ali da cintura escapular, temos ali o trapézio, né? Que é bastante importante, todos os feixes dele, né? O feixe superior aqui, que vai elevar o ombro, o médio que vai aduzir aqui a escápula, e o feixe inferior aqui que vai deprimir ali, né, a escápula. Aí temos aqui romboides, que também é bastante importante, que é o principal adutor aqui da escápula. Serrátil anterior, né, vai fazer um movimento ali também, que vai rodar a escápula, né, ali para cima, que são estruturas que vão ser importantes no momento de movimento de ombro, né? E aqui o manguito rotador, que são aqueles músculos que vão gerar essa estabilidade, né, da articulação glenomeral, né? Então temos o 1 aqui, essa musculatura, né, que é o supraespinhoso. A musculatura que vem aqui embaixo, né, é o infraespinhoso. Essa que vem aqui um pouquinho mais baixo, menorzinha, é o redondo menor, né? E essa que vem aqui de dentro da escápula é o subescapular. Então, são os 4 músculos ali do manguito rotador. Aí aqui é um sisteminha, né, que eu falei já para vocês, né, da dinâmica, por exemplo, da abdução do ombro, né? Os primeiros graus ali, né, os músculos principais que vão realizar esse movimento é o deltoide e o supraespinhoso, né? Onde o movimento praticamente vai acontecer ali na articulação glenomeral e já tem aí um pequeno movimento escapular, né? Principalmente nos primeiros 90, mais próximo dos 90 graus, né? No início do movimento vai ser somente a articulação glenomeral. A partir ali dos 90 graus até os 150, os principais músculos vão ser ali trapézio e serrátil anterior, que daí já vai precisar ali, ó, rodar a escápula para você conseguir realizar esse movimento, onde tem uma função importante aqui do serrátil, né? Para fazer isso, e também do trapézio aqui, elevando também. Depois dos 150 aos 180, aí já acontece aí a participação dos paravertebrais, né? Também, porque também vai acontecer também uma inclinação lateral da coluna, né? Então, vai precisar acontecer isso, né? E também acontece ali um processo ali de hiperlordose, né? Para você conseguir, lógico, é pouco movimento, mas precisa acontecer tudo isso para você chegar
com o braço lá em cima. Então, olha só, todos esses músculos, isso que a gente só está falando e citando os principais, né? Não todas as estruturas musculares que vão estar ativas nesse processo, nesse movimento. Certo? Mas só para ver a complexidade, que é um simples movimento aí de abdução do ombro, a quantidade de estruturas que precisam se movimentar para que esse movimento aconteça da forma mais natural e com o menor gasto energético possível. E aqui resumidinho também, né? Os 3 tempos aqui do movimento de flexão do ombro agora, né? Primeiro momento ali de 0 a 50, 60 graus. Os principais músculos ali, o deltoide, só que as fibras anteriores, né? O deltoide. O peitoral maior, né? O feixe superior. E o músculo coracobraquial, né? Que vão começar aí esse movimento. A partir ali de 50 a 60 graus até 120 graus, né? Os principais músculos já vão ser também ali trapézio, né? E serrátil anterior, né? E dos 120 até os 180 graus, até levantar lá em cima, né? Novamente vai necessitar do movimento ali de coluna também. Você pode ver, se você colocar o braço lá em cima, inevitavelmente você vai gerar ali também uma leve extensão de coluna, aumentando ali a sua lordose lombar também. Né? Então, olha só a quantidade de estruturas que precisam se movimentar para que você consiga realizar este simples movimento, que parece ser simples, mas acaba sendo aí bastante complexo, né? E aqui esse finalzinho de material eu quis trazer para vocês mais como curiosidade, porque às vezes a gente só ouve falar de bursite, só essa bursite do ombro, né? Que é a bursite ali subacromial. Só porque a gente vai ter aí um monte de bursas pelo nosso corpo que também podem entrar em sobrecarga, em compressões e acabar gerando ali um processo inflamatório, né? Aí um processo inflamatório em uma bursa é uma bursite. Né? No caso aqui temos um exemplo de uma bursite olecraniana, né? Uma bursite que se localiza aqui, logo abaixo aqui do olecrano, que é como se fosse ali um amortecedorzinho ali, né? Para o nosso cotovelo ali, né? Nosso cotovelo. Aí, quando acontece essa inflamação, né? Cria aí uma ponta bem grande, né? Aqui, e é bastante dolorido também. Todos aqueles sintomas de uma inflamação, né? Aqueles sinais e sintomas de uma inflamação. Então, também pode acontecer essa bursite ali no olecrano. Não só no olecrano, como também no joelho, né? Tem ali a bursite pré-patelar, que é uma bursa que tem ali em cima da patela, né? Que pode também inflamar e, como vocês podem ver, gerar aí um edema considerável ali no joelho, né? E lembrando que aqui, na região da patela, tem várias bursas, né? Tem pré, supra, sub, infra. Então, tem um monte de bursas ali e cada uma delas podem, devido a atritos, ou um processo inflamatório, uma condromalácia, que pode também gerar aí algum excesso e gerar inflamações, e também pode acontecer aí gerar uma bursite, né? Uma outra mais conhecidinha também, possivelmente vocês já ouviram falar, né? Que é da bursite trocantérica ou trocanteriana. Vocês podem achar também alguma literatura chamando dessa forma, né? Que é a bursa ali do trocânter, né? Trocânter maior, né? Que é uma bursinha aqui também, como se fosse uma almofadinha aqui também, que também pode gerar inflamação, né? É bastante comum em pessoas aí que sobem muitas escadas ou permanecem muito tempo sentados ou cruzando perna,
alguma coisa nesse sentido, né? Pode gerar aí uma bursite trocanteriana, né? Temos também aí bastante comum até, né? Principalmente pessoas aí que têm encurtamentos dessa musculatura ou que usam muito salto, né? Principalmente eu vejo muito em mulheres, né? Esse aumentinho aqui, nessa inflamação que acaba acontecendo tanto no tendão aqui do tendão de Aquiles, né? Como na bursa que tem aqui também, né? Tem uma bursa aqui no calcâneo e aqui retro aqui também, né? Qualquer uma delas aí pode inflamar, né? E gerar aí uma bursite, que pode ser chamada bursite de tornozelo ou de calcanhar, né? Pode ser aqui em cima ou aqui embaixo. E também temos, né, uma bursite de maléolo lateral. Logo abaixo aqui do maléolo também tem outra bursa aqui também, que pode ser motivo aí de uma inflamação. O pé pode ficar bastante inchado. Às vezes a pessoa pode achar que é uma entorse. Ah, será que eu torci o tornozelo? Será? E às vezes é uma bursite, né? Que gerou esse inchaço no tornozelo ali, porque tem uma bursa logo ali abaixo do tornozelo. E às vezes até uma própria entorse pode gerar, né? A bursite. Pessoal? Oi. 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 Vocês estavam me ouvindo? Sim. 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 Alguma dúvida sobre o material? Não. Não, nenhuma dúvida por aqui. Show. Eu quis trazer esse material para vocês ali do ombro, né, da parte de biomecânica ali do ombro, das complexidades, de todas as estruturas que se envolvem no movimento, né, principalmente ali de abdução e flexão, exatamente para que vocês entendam, né, que eles realmente são interligados, então eles vão sempre trabalhar em conjunto. E que, como em qualquer outra coisa, se alguma estrutura não está fazendo o seu trabalho, para que o movimento aconteça, vai sobrecarregar as outras estruturas, né? E dependendo, por exemplo, num atleta que utiliza muito o ombro, por exemplo, o tenista, né? Tiver alguma dificuldade de movimento, uma contratura de peitoral, e ele vai realizar esse movimento o tempo inteiro. Por mais que essa contratura seja pequena, diminuir um pouquinho do movimento de clavícula, digamos assim, né? Que diminui um pouquinho do movimento de clavícula, esse pouquinho já vai para as outras estruturas. E como ele é um atleta que vai utilizar muito dos movimentos do ombro, inevitavelmente vai gastar mais rápido também. Além de fadigar muito mais rápido a musculatura, porque a musculatura vai ter que fazer mais força, né? Então vai ter um gasto energético maior, vai gerar acidoses metabólicas ali na musculatura dele, né? Além de também sobrecarregar as próprias estruturas, musculatura, tendões, articulações e assim por diante. Certo? Certo. Então é isso, pessoal. O material que eu trouxe para vocês. Vocês não têm nenhuma pergunta, nada para a gente poder... Professor, eu tenho uma pergunta. Diga. Em relação ali à bursite, o paciente ele já chega para a gente com esse diagnóstico, e se ele chegar, o que a gente faz exatamente para poder ajudar? Boa pergunta. Nem sempre ele vem com diagnóstico. Às vezes ele vem
um diagnóstico de bursite, por exemplo, e você vai fazer aqueles testes especiais que a gente aprendeu e te dá um caminho diferente, entendeu? Pode ser que tenha bursite, obviamente, porque ele fez lá um exame de ultrassom, por exemplo, e detectou a bursite, mas pode ter uma outra inflamação, outra tendinite, né? Que você vai ter que tratar também. Mas aí o seu tratamento, você não vai somente pelo exame, você vai também pela sua avaliação, pela sua avaliação terapêutica. Que é tanto como o teu diagnóstico fisioterapêutico vai ser normalmente diferente do diagnóstico médico. Sim, entendi. A gente sempre vai levar sobre a premissa de que o diagnóstico médico ele sempre vai levar em consideração o que ele vai ver ali na imagem. Ele vai fazer lá o exame, vai pedir o exame e vai aparecer lá, você tem uma bursite subacromial, certo? A gente vai receber esse exame e vai fazer a pergunta: por que está acontecendo essa bursite? Aí você vai ter que ver todas aquelas estruturas que eu falei agora na aula, que participam do movimento do ombro, que podem não estar sendo realizados de maneira correta, né? Para estar gerando essa sobrecarga e gerando essa bursite. Então, na verdade, eu vou ter que analisar o que está causando. Essa seria a nossa intervenção fisioterapêutica. Sempre buscando a causa. O que está causando aquela sobrecarga? Né? Aí, dando como exemplo o ombro, que é um pouco mais complexo, você vai ter que verificar, por exemplo, como é que está o movimento de clavícula, como é que está o movimento de escápula, como é que está o movimento da articulação glenohumeral, como é que está tônus muscular, força, dor, se tem algum tipo de edema, então, amplitude de movimento. Então, é complexo. Então, você tem que fazer toda essa avaliação, saber de todas essas informações para você saber o que realmente você tem que fazer. Entendi. E se houver dor, tem alguma coisa que a gente possa fazer? Tipo, o TENS, acho que não tem como, né? É que assim, como eu falei, o TNS, ele é um auxiliar. Não tem como você utilizar o TNS como tratamento, porque ele não vai fazer uma mudança fisiológica importante no seu corpo. No caso, seria uma analgesia temporária, né? Analgesia temporária, mas ele não vai fazer efeito fisiológico na causa. Ele vai fazer um efeito fisiológico, obviamente, na dor. Ele vai diminuir a sua dor. Mas a causa, o que está causando, ele não vai ter um efeito direto nisso. Portanto, assim, a partir do momento que passou o efeito, a dor ela vai continuar, porque a causa continua ali. Entendi. Entendeu? Entendeu? Por isso que a gente tem que resolver sempre a causa do problema. Entendi, professor. Obrigada. Beleza? Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Então podemos encerrar nossa aula por hoje. Eu tenho uma pergunta. Opa, então faça a pergunta. É que lá lá que o professor falou lá da bursa no calcânio, eu não consegui entender direito o porquê acontece. Da bursa do calcânio, é que como você pode ver, ele tem no calcanhar e na parte interna ali do tendão de Aquiles. Né? Uma bursinha pequenininha, mas ele tem ali. O que pode acontecer, por exemplo, quando a pessoa está de salto alto, o que acontece com o tríceps femoral dessa pessoa? Ele fica mais estirado ou mais encurtado? Mais estirado, né? De salto alto ele fica mais o quê?
estirado? Na verdade, não, ele fica mais contraído, né? Fica diminuído, não fica? O calcanhar ele não fica mais próximo da origem? Sim, fica. Que fica na ponta do pé, então a musculatura ela fica encurtada. E se é uma pessoa, né, que fica muito tempo de salto alto, gosta de andar de salto alto, trabalha de salto alto, não sei o quê, pode gerar um encurtamento dessa musculatura. E daí, às vezes, quando vai andar em casa, que daí não vai usar o salto, no momento que coloca o pé no chão, ele acaba estirando essa musculatura, que já está normalmente contraturada, diminuída ali, né? Não vou dizer contraturada, mas encurtada mesmo, né? E vai gerar essa sobrecarga lá na sua inserção, que é lá na inserção do tendão de Aquiles, que ali é um local onde vai ter essa bursa, que pode também acabar entrando em inflamação. Pode ser um dos fatores que pode gerar a bursite. E, na verdade, é até um dos maiores, né? A falta de alongamento da musculatura ali do tríceps fissural. Certo? Ah, tá, entendi. Obrigado. Nada. Mais alguma dúvida? Não, pessoal? Então, Não. Então podemos encerrar então a nossa aula por hoje. Tenham um bom final de semana e até semana que vem. Boa noite, obrigado pela aula. Boa noite. Boa noite. Boa noite.